tema de hoje: faça uma faxina na sua mente. Chega o início do ano, ao final de ano, nós costumamos fazer aquele cata em casa, o bota fora, o faxina. Eu não sei se você tem esse costume, mas é um costume saudável. Uma vez por ano, na verdade, é pouco, mas se pelo menos isso você fizer, sua casa fica mais livre. Aliás, já existe hoje até uma cultura minimalista, onde você trabalha com um pouco mais de simplicidade nas coisas, e você procura ter menos móveis na sua casa, menos coisas, tudo menos. Para quê? Para ter mais espaço, mais valorização das poucas coisas que você tem. É uma ideia interessante que pode ajudar muita gente a não juntar tranqueira em casa. Muitos de vocês são acumuladores, ajuntam cacareco, vê aquela coisa assim, fala isso aqui vai servir, não é? Para alguma coisa. É interessante, tem pessoa que é tão viciada nisso, que ela acabou o pote de margarina, ela olha assim e fala, esse pote vai servir para alguma coisa, né? Tem tampa, vai servir para alguma coisa, não é? Tudo na casa dela, ela chupa o sorvete, o pote de sorvete vai servir para quê? Guardar feijão. Guardar feijão, não é? Como disse uma pessoa uma vez, ele falou o seguinte, olha, eu estava assim naquele momento, assim, em casa, abri o meu congelador, e a hora que eu abri o meu congelador, estava lá o quê? Um pote. Eu falei, que delícia. E quando eu abri, o que tinha dentro? Sorvete, era isso, ele queria feijão. Ele estava com fome, ele queria feijão e não tinha. Nós precisamos de tempo em tempo fazer faxina, jogar coisa fora, porque acumulamos coisas. E isso é sabedoria do dia a dia, tudo fica mais prático para você. Tem algumas das pessoas mais bem-sucedidas, se você pegar, por exemplo, tanto o Steve Jobs, por exemplo, já falecido, como o do Facebook, o Zuckerberg, ele, numa entrevista, citou, por exemplo, dele já é exagero, mas ele tem 10 camisas e 10 calças, detalhe, todas iguais, são camisetas pretas e calça jeans, pronto, ele falou, eu acordo, eu já sei o que eu vou vestir, não tenho tempo para perder, que coisa, e ele tem um terno do outro lado para quando precisa, mais nada, pensando bem, nosso guarda-roupa precisa ser prático. Você está lá no seu guarda-roupa, você já percebeu que você veste roupa amassada? Não é que não foi passada, é que tem tanta lá, assim, que você vai tirar a roupa, né? Vem 3 juntas, assim, né? Porque não cabe mais no seu guarda-roupa. Aí a gente te pergunta, por que, minha querida, que você ainda guarda esse vestido? Aí você fala assim, é porque um dia eu ainda vou usar, e você sabe que esse um dia significa que eu preciso emagrecer, eu não caibo mais nele. Minha irmã, você não tem tanta fé assim, querida, vai, seja honesta. Seja honesta, não custa nada, doa, ele acaba com esse peso sobre a sua consciência, não é verdade? Não é legal você chegar assim, abrir seu guarda-roupa e falar que tudo aqui me serve? Não é melhor? Então, doe o restante. Uma coisa que eu não tinha percebido, aconteceu comigo, não tinha percebido. Algumas coisas que eu não usava, eu colocava no fundo da minha própria gaveta pessoal. Eu ia colocando lá para o fundo da gaveta, falando, eu preciso separar isso aqui para doação. E fui esquecendo. Chegou o final do ano, e eu percebi minha gaveta toda cheia. Eu falei, deixa eu ver isso aqui. Separei. Eu simplesmente tinha em torno de 23 cintos. 23! Eu não tenho tanta barriga assim, meu Deus do céu. Não é? Eu joguei, assim, não é que eu joguei, eu doei todos os outros, fiquei com 4, especificamente para social, 2 esportivos, 2 sociais, está muito bom, porque primeiro que não aparece, pronto, para que 23? Agora a vida fica mais prática, eu não fico assim olhando, o que eu vou usar, não tem opção, tem que pegar aquilo. A vida fica mais prática assim. Nós precisamos de tempo em tempo fazer também faxina na nossa mente. A gente vai acumulando coisas na nossa mente, e essas coisas de vez em quando perturbam. Memórias ruins que você nunca se acertou, gente que você nunca perdoou, e tantas outras coisas, mas não é essa a minha ênfase não. Eu me refiro a você cuidar um pouco mais da sua mente, para que ela se torne como uma casa bem organizada, algo prático.
algo prático, que você consiga transitar facilmente entre as coisas que você faz. Você precisa organizar melhor a sua vida. Quando você faz uma faxina na sua mente, você tira dali coisas que estão intoxicando os seus pensamentos. Você vai ter só coisas saudáveis ali. É como se você fizesse uma faxina, por exemplo, no seu armário. Algumas pessoas falam o seguinte: Anésio, eu não consigo me controlar. Mas você quer se controlar na hora que você já passou o horário de almoço. Você costuma almoçar meio-dia, chega 14h, você está com aquela fome, aí você vai abrir o armário e vai comer o quê? Vai comer qualquer tranqueira que tiver ali, meu querido. É nessa hora que você quer ter domínio próprio? Não, a hora de ter domínio próprio é lá no mercado. Não compre, pronto, aí você não vai ter essa tentação. O mesmo princípio acontece com relação à nossa vida, à nossa mente. Como é que eu posso evitar que eu tenha tais pensamentos? Para de alimentar tais pensamentos, para de comprar no mercado tais pensamentos. Anésio, eu tenho pânico de sair na rua, é tanto assalto, é tanta coisa. Eu falei, eu não estou sabendo. Mas você não está sabendo do assalto? Não. Mas onde é que você estava? Eu simplesmente não escuto esse... Tanto que eu ia falar Raul Gil, acho que nem sei se tem mais... Não, Raul Gil não, Gil Gomes, né? Gil Gomes, era algum Gil, né? Ainda tem o Gil Gomes, gente? Não tem, morreu? Não, está vivo ainda. Tá bom. Eu não sabia, mas... Então, fala assim ainda, como que você sabia do Gil Gomes? Minha vizinha. Meu Deus do céu, aquela mulher de manhã ligava aquele rádio logo cedo. Primeiro tinha um tal de Zebete, acorda, e a gente acordava. Depois tinha o Gil Gomes, meu Deus do céu, uma menina, e ficava lá, naquele terror todo. E a pessoa fica com medo de andar na rua. Então, o que você está alimentando a sua mente? Jogue fora coisas ruins. Passe a alimentar a sua mente com coisas boas. Organize melhor a sua mente. Hoje já existe até uma profissão, ao qual a pessoa, tem até aqui na nossa comunidade, tem uma irmã que trabalha com isso, em que ela é uma personal organizer, né? Fica bonito falar um negócio desse, né? É a pessoa que ajuda você na sua casa a organizar, que tem pessoas que não sabem como organizar. Não sabe organizar um guarda-roupa, não sabe organizar as coisas na cozinha. Por isso fica toda aquela coisa apavorada. Vai fazer uma comida, onde é que está a concha, onde é que está não sei o que, sabe? Não sabe onde ficam as coisas. E ela ajuda você criar uma cultura de organização. Da mesma maneira, nós precisamos desenvolver uma cultura de organização da nossa mente. Isso eu pego, isso não. Isso eu trago para a minha mente, isso aqui eu descarto. Isto eu ouvi, jogo fora. Isto eu vi e vou guardar. Isto eu vou ler, isto eu não vou ler. Se nós não tivermos essa cultura seletiva, vamos encher a nossa mente de coisas ruins e as consequências disso vêm depois. Livro de Provérbios, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 9, eu começo nesse texto e peço que você acompanhe comigo nas telas. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. Uma pausa, eu vou acompanhando aqui o texto. O que o texto está querendo dizer aqui, é interessante que essa expressão, o conselho da sabedoria, é uma das formas que os tradutores entenderam para poder traduzir esse texto. A versão de Almeida, por exemplo, diz, o princípio da sabedoria. Na verdade, a palavra que está ali, que pode ser traduzida também como princípio ou como conselho, dá uma ideia de primeiro. Portanto, eu poderia muito bem dizer o seguinte, se você for fazer uma lista dos seus alvos no ano, fixe a sabedoria em primeiro. É essa a ideia. A ideia não é que a sabedoria está dando um conselho ou que há um princípio por detrás dela. A ideia é que ela tem que ser o conselho e o princípio de tudo da sua vida. Portanto, meu querido, você fez muitos alvos nesse ano e um dos principais que você deveria ter colocado, e um detalhe, fixado em primeiro, que qualquer outra coisa que vier, ela não vai tomar aquele lugar, é adquirir a sabedoria.
Chega a um ponto o texto de dizer o seguinte: use tudo que você possui. Interessante, eu olhei diversos, não só traduções, mas até no texto original, a ideia é monetária mesmo. A ideia é: use todos os seus recursos financeiros necessários para se adquirir sabedoria. Por quê? Porque a sabedoria precisa de investimento, meu querido. Precisa de investimento. Você gasta dinheiro com roupa, gasta dinheiro com carro, gasta dinheiro com sorvete, você gasta dinheiro com pizza, você gasta com tanta coisa, e não gasta dinheiro com livro, por exemplo. Precisa investir. Quer crescer? Vai ler. Quer crescer? Vai estudar. Faça cursos nesse ano, não deixa passar esse ano sem você graduar em alguma coisa, sem fazer subir pelo menos um degrau numa área de conhecimento da sua vida. Não importa qual seja ela, mas vá fazer. Faça cursos online, faça cursos em classes, faça curso por si só, seja um autodidata, faça o seu estilo, mas faça. Então, use tudo que você tem, use seus recursos. O que a Bíblia está dizendo aqui? Invista em você mesmo. Lá em casa a gente tem um controle financeiro muito legal. Tudo que nós compramos e sacamos, tudo que nós temos registros, nós separamos em contas. Se eu quiser saber quanto eu gastei de estacionamento, eu sei. Se eu quiser saber quanto que eu gastei com comida de lazer, eu sei. Comida obrigatória, aquela do dia a dia, eu também sei. Lá nós separamos as nossas contas dessa maneira. E aí eu pergunto, se a sua vida fosse bem separada assim, quanto estaria ali na conta de investimento em você, no seu crescimento, na sua sabedoria? Quanto que você gastou? E onde que foi o seu dinheiro? Onde você gastou mais? É o que o texto está dizendo. Está aqui um princípio. Está aqui uma coisa para ser primeira na tua vida. Está aqui uma coisa que é de suma importância na sua vida. Invista no seu crescimento. Vou continuar a leitura. Versículo 8. Dedique alta estima à sabedoria e ela vai te exaltar. Abrace-a e ela o honrará. Uma pausa, de novo. Um dos elogios mais dignos, lindos, que alguém pode receber, é alguém chegar para você e dizer o seguinte: você é uma pessoa sábia. Não tem elogio melhor do que esse. Você é sábio. Você é uma mulher sábia. Tão lindo isso. Então cresça nisso. E o que a Bíblia diz, quando você dedica esse coração, esse investimento, esse tempo, até dinheiro, para crescer na sabedoria, isso vai exaltar você. Isto vai fazer você crescer. Versículo 9 diz: ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Na Nova Tradução na linguagem de hoje, ela traduz isso da seguinte forma: ela será para você um enfeite, como se fosse uma linda coroa. Quando você vê nos tempos antigos, no Oriente Médio, alguém com uma coroa na cabeça, você está dizendo: aquela pessoa é poderosa, aquela pessoa é digna, aquela pessoa é honrada, aquela pessoa é admirável. Era assim que se via. É este o símbolo que quer nos passar esse texto. Querido, sai da sua zona de conforto. Se desacomode um pouco. Você é capaz de aprender um novo idioma. Você é capaz de desenvolver uma área na tua vida que talvez você nunca desenvolveu e nem sabia que tinha habilidade para aquilo. Já lhes contei tempos atrás, graças a Deus, para mim foi cedo, foi na minha adolescência. Eu era tímido, não sabia falar em público, e um dia, na obrigatoriedade de dar uma aula na minha classe, representando o meu grupo, foi que eu descobri que eu tinha habilidade de falar em público. Eu não sabia que eu tinha isso. Quantas coisas você até hoje não sabe que você tem habilidade? Quantas coisas você não sabe que você tem, como se diz por aí, tem mão para aquilo, não é? Eu nunca me interessei, por exemplo, por jardim, por flores, essas coisas, e ainda não sei muito sobre o assunto, mas comecei a mexer, gostei, sei mexer legal hoje. Hoje a coisa comigo dá certo. O pessoal fala: você tem mão boa, maravilha, é isso aí. Vai descobrindo as suas habilidades. Agora, para isso você tem que sair de uma zona de conforto.
tentar coisas novas, estudar coisas novas, ler coisas novas, ouvir pessoas que possam te abrir portas novas na sua vida. Muitas pessoas ficam orando por algo de Deus na vida, mas estão pedindo algo pronto. Olha, tome cuidado se esse já não é o teu erro no início do ano. Deus, Ele nos dá oportunidades. O que nós vamos fazer com aquelas oportunidades é responsabilidade nossa, e o fruto daquilo é que é o nosso louvor a Deus. Muitos de vocês estão assim pedindo para Deus alguma coisa, me permita dizer dessa maneira, que Deus não faz. Vou dar um exemplo para você. Deus não faz cadeira de madeira, estou pensando em madeira aqui. Deus não faz cadeira. Deus não faz mesa. Deus faz a árvore. E muitos de vocês estão pedindo assim, Deus me dá uma mesa. Deus falou, já fiz a árvore. É você que tem que ir lá e refazer tudo isso. Entenda a linguagem figurada que eu estou usando aqui. Usa a tua mente para produzir alguma coisa. Deus fez a árvore, o resto é conosco. Ele fez a árvore, somos nós que imaginamos que aquilo pode vir a ser uma cerca, uma casa, um banco, madeira, mesa, cadeira. Deus deu ao homem algo chamado inteligência. Deus deu ao ser humano a inteligência. Ele não faz cadeiras, Ele dá o básico e deixa com você o resto. O problema do povo de Deus no meio da igreja é que fica pedindo, Senhor, me dá uma mesa o tempo todo. Pedindo a coisa pronta. Por exemplo, Deus, eu quero ser uma pessoa sábia. E Deus está falando, tá bom, te dei livro, vai ler. Deus deu a terra, e o homem, o ser humano é fantástico. Deus deu a terra, e o ser humano foi lá, cavou, extraiu o mineral, manipulou o ferro, o chumbo, titânio, desenvolveu smartphones, computadores, enviou foguetes, colocou satélites em circulação, tudo isso com o quê? Com o seu cérebro. Use esse seu cérebro. Use a inteligência que você tem. Seja criativo. Use a imaginação. Nós, principalmente nós cristãos, somos muito de jogar tudo nas costas de Deus, até para um momento como esse aqui agora. Quando eu preparo uma mensagem, por exemplo, aqui para você, sim, eu tenho uma inspiração de Deus. Nesse momento de oração, eu tenho a inspiração e as primeiras ideias e os primeiros pensamentos. A partir dali, sou eu que solto a minha imaginação e começo a criar o texto. Eu pego o texto, faço, refaço, imagino as pessoas que vão ouvir, vejo suas necessidades, checo a palavra de Deus, ouço outras pessoas, conserto, leio outras pessoas, escrevo o meu esboço baseado nas seleções daqueles pensamentos, da inspiração, depois faço uma lipoaspiração no texto, né, porque fica muito longo, então vamos tirando para ficar direto e objetivo para você. E aí você fala, Deus falou comigo, mas a mensagem não foi ditada do céu. Eu não estou aqui com uma possessão do Espírito Santo, entendeu? Esse é o Espírito Santo que está abrindo a minha boca e falando com você. Eu estou usando minha inteligência, que Deus deu. Usa para a tua área. E é Deus fazendo através de você da mesma maneira. Entenda a minha expressão, para de ser sobrenatural demais. Tem gente que tudo que faz, assim, foi Deus que fez, foi Deus que fez, foi Deus que fez. E algumas coisas Deus está falando, não fiz nada não, cara, foi você. Pior é aquele que fica o tempo todo, né? Foi o diabo que fez, foi o diabo que fez, foi o diabo que fez. Não foi o diabo, foi você também, indivíduo. Foi você. Eu fui mal na prova, o diabo não me deixou eu lembrar. O diabo ou a Netflix? Quem que atrapalhou você? Querido, use a sua mente. Aí você fala, Neto, mas eu não tenho muita formação escolar. Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo, use a sua mente. Seja uma pessoa genial, dentro da tua área.
Olha, se você não tem, vá atrás, vai estudar. Tem um irmão que eu conheço, dessa comunidade. Eu o conheci, ele era auxiliar de pedreiro. O que ele fazia? Fazia bem o seu trabalho de auxiliar de pedreiro. Com muito sufoco e sacrifício, juntando seu dinheirinho, se namorou, casou, com muito esforço da sua esposa também, juntando seu dinheirinho, trabalhando, foram lá, compraram um terreno. Ele era auxiliar de pedreiro, ele sabia fazer casa, ele construiu a casa dele. Depois ele foi e vendeu aquela casa. Com o dinheiro daquela casa, comprou um terreno maior e levantou 2 casas. Morou numa meio precária, enquanto alugava, ou vendeu a outra, ou alugou a outra, acho que vendeu a outra. Depois conseguiu com aquele dinheiro e com o que ele poupou, reformou a dele, pôs para vender e vendeu a dele, comprou outro terreno, construiu de novo. E para resumir a história, provavelmente a sua propriedade hoje, ele deve ter mais ou menos em propriedades algo em torno de 3 milhões e meio de propriedade. E aí? Agora, qual é o milagre disso? O que este homem fez? Ele usou o cérebro que Deus deu. Você está entendendo que Deus já deu um milagre para você? Você tem uma máquina fantástica dentro de você. Você tem ideias dentro de você que precisa sair somente da sua mente, e vai para o papel, chegue com outros, comece os primeiros testes. Alguma coisa vai dar errado no caminho? Um monte, tenha certeza disso. Faz parte do crescimento dar errado. Faz parte dos nossos erros e acertos para nós chegarmos no alvo que precisamos chegar. Eu tenho alguns conselhos para te dar. Um deles é: alimente bem a sua mente. Aí eu faço para você uma pergunta: o que está alimentando a sua mente? O que está alimentando a sua mente? Ao longo do dia, vem para você todo tipo de mensagem. Mantenha a guarda da sua mente. Tem gente que abre um Facebook da vida e enche a sua mente com aquilo e sai nervoso dali. Eu te falo, por que você vai abrir de novo? Para que você quer saber da vida dos outros? Que tal você usar isso só como um lazer ou como uma rede de comunicação que era para ser, mais nada? Vai usar esse tempo para ler um livro, que seja uma página, que seja um trecho. Ou vá fechar os olhos, ouvir um bom podcast, uma boa mensagem, uma boa orientação, uma boa palestra. Vá crescer, meu amigo. Vai crescer. Se eu te pedisse para você listar nessa semana o que você escutou, por exemplo, quantas palestras você já escutou nessa semana? Nessa semana, na minha contagem, deu 23 palestras que eu já ouvi, nessa semana. Mas que hora você arruma para fazer tanta coisa? Você deve ter tempo, hein? Bastante, meu querido. O que você faz na hora que você está no banheiro com seus ouvidos? Então, usa seu tempo. O que você faz no trânsito, enquanto está todo mundo xingando do teu lado, reclamando do trânsito? Esse tempo não tem muito trânsito em São Paulo, mas não é um momento para você ouvir alguma coisa? Utilize seus momentos, aproveite aqueles instantes, aproveite até a insônia. Com a desregrada do final do ano, um monte de vocês, assim como eu, de vez em quando estão tendo aí períodos de insônia ao longo da noite, porque nós nos desregramos no final do ano, com festas, com festividades, com coisas diferentes, dormimos em horários diferentes, troca de clima que nós estamos, né? Estava mó frio no verão e hoje está um grande calor. Essas coisas todas afetam o nosso sono, comidas erradas que comemos, tudo isso afeta. O que você faz com a sua insônia? Vai crescer. Vai ouvir alguma coisa nova, ou vai ler alguma coisa. Existe tempo sim para lazer, para relaxar. Existe tempo para não fazer nada, e eu curto esse tempo. Tem hora que eu estou assim, não vou fazer nada, tempo de descanso para minha mente. Mas você precisa ler, por exemplo, biografia de gente que cresce, que deu certo. Você precisa ler livros que vão te ensinar coisas novas, ouvir palestras de gente bem-sucedida. Você precisa se inspirar, ouvir pessoas certas. Isso vai ajudar você a mexer com aquelas crenças interiores. Aqui eu não estou falando de espiritualidade, estou falando daquelas crenças pessoais. A crença do eu posso, eu não posso, eu consigo, eu não consigo.
Tem gente que influencia você, positiva ou negativamente. Tem gente que te influencia, por exemplo, o desânimo. Já dizia minha avó, diga-me com quem andas, que direi quem tu és. Você é o resultado das pessoas que você mais ouve. Você é o resultado delas. Então, tanto sonhos como desencorajamento, eles são contagiosos. Anda perto de gente que sonha alto, você vai ser santamente incomodado. Anda perto de gente pessimista, você vai ser diabolicamente jogado para baixo. Então, já usei essa frase aqui 2 vezes no ano passado. Quem são os seus mestres? A quem você está dando ouvidos? Quem são os seus gurus? Quem está alimentando a sua vida? O que você vê e o que você ouve afeta diretamente sua mente, seus pensamentos. Lembra de Ló, que a Bíblia diz que ele afligia sua alma pelas coisas que via e ouvia? Essas coisas influenciam a gente. Cuidado com as más companhias. 1 Coríntios 15, 33 diz assim, as más companhias corrompem. Então, se você anda, por exemplo, com uma pessoa que só sabe falar mal dos outros, fala mal de tudo. Só sabe falar mal do governo, do pastor, do dinheiro, da escola, do chefe. Eu tenho uma pergunta para você. Essa pessoa, a quem você ouve, que é reclamona e que só fala mal dos outros, ela é um padrão de sucesso que você quer imitar? Você está dizendo assim, quando eu crescer eu quero ser que nem esse aí? Essa é a pessoa? Então, se ela não é, se você não quer ser igual a ela, por que você está dando ouvidos para ela? Então tem que fechar essa porta. Eu não quero dar ouvido para pessoas que só sabem criticar e não querem me mostrar nada. Eu quero ouvir coisa boa, quero renovar minha mente, quero pensar alto, quero sonhar, quero ir longe. Outra frase eu disse aqui naquela série que nós damos sobre Gênesis, quando falamos sobre o dilúvio, eu coloquei até na tela essa frase aqui. Nós somos o que nós comemos, nós somos o que nós lemos, nós somos aquilo que damos ouvidos. Eu tenho que saber muito bem o que eu alimento a minha vida, o meu corpo. Eu tenho que saber muito bem o que eu alimento a minha vida com o que eu leio e com o que eu ouço. Tem uma expressão que eu gosto muito. Eu usei uma vez isso aqui na nossa comunidade. Se alimente de coisas vivas. Essa expressão, gente, vem assim de um grande sábio chamado Obi-Wan Kenobi. Os que conhecem já sabem do que eu estou falando. Eu estava assistindo um desenho de Star Wars, quando Anakin Skywalker estava conversando com seu mestre Obi-Wan Kenobi, e este lhe ofereceu alguma coisa para comer. Quando Anakin foi comer, aquelas coisas estavam se mexendo, e ele ficou com nojo daquilo, e falou, não, de maneira alguma, eu não vou comer uma coisa dessa. E aí Obi-Wan diz assim para ele falou, que eles têm aquela questão toda da força, né? Ele falou o seguinte, a força, ela se alimenta de coisas vivas. Você precisa se alimentar de coisas vivas. Eu não estou aqui, vamos tirar de fora agora toda a fantasia do tema da série e vamos trazer isso para nós. Nossa mente tem que se alimentar de coisas vivas. Coisas mortas detonam a gente por dentro. Alimente-se de fofoca, alimente-se de blogs que só sabem falar mal dos outros, fica na rede compartilhando coisas que são mentira, e você vai se azedar e vai se apodrecer por dentro. Até coisas que você nem sabe se é verdade. Eu me lembro uma pessoa uma vez me mandou, olha que escândalo, tal coisa. Eu peguei, entrei na internet, fiz uma pesquisa, vi que aquilo era mentira e voltei para a pessoa. Ai meu Deus do céu, já mandei para um monte de gente. Eu falei, está vendo? Você é um mentiroso e difamador, pior do que quem escreveu. Alguns anos atrás, por exemplo, foi 5 anos atrás isso, uma pessoa fez uma postagem na internet, quanto alguns pastores cobram para pregar fora, 20 mil, 25 mil, 30 mil, e lá com 8 mil reais está lá o nome, Anésio Rodrigues. Quando eu vi aquilo, eu falei, seu filho de Nabucodonosor, da onde você tirou uma coisa dessa? Procurei no site e tudo mais, não tinha contato nenhum, só um contato era de e-mail.
Minha esposa, muito inteligente, fez algo assim, mandou um e-mail para o pessoal do site e falou o seguinte: eu tenho coisas aqui, informações para você, muito mais valiosas do que essa que você tem aí. Me manda um contato, que ela mandou o telefone, ela passou para mim. Fiz contato com o meu advogado, liguei para o indivíduo e tratei o indivíduo da seguinte forma. Falei lá: boa tarde, tudo bem, como vai? Você emitiu uma lista dizendo quanto cobram cada pessoa e ali está o meu nome. Eu queria que você soubesse duas coisas. Primeiro, nunca cobrei na minha vida. Aliás, 8 mil seria muito bom, viu? Seria muito bom. Nunca cobrei na minha vida. E se você quiser, eu te passo a minha agenda desse ano e você liga para todos eles e pergunte isso. Eu tenho algumas perguntas para te fazer. Primeiro, de onde que vem essa informação? Não, é que te falaram e você já está reproduzindo. Quem te falou? Eu não vou dizer quem te falou, mas de onde? Eu falei: de onde? Ele falou: de Salvador. Eu falei: pois é, meu querido, eu nunca preguei em Salvador na minha vida. Nunca. A última vez que eu estive em Salvador, naquele tempo, eu falei, a última vez que eu tinha estado lá, é em 1991, comemorando um ano de casamento. E eu não fui pregar nesse dia, certeza. Fazer outras coisas. E aí, eu falei para ele o seguinte, falei: olha, eu quero saber o seguinte, a Bíblia me orienta que se você tem alguma coisa contra o irmão, não levá-lo na justiça. O que eu quero saber é se eu tenho um irmão aí do outro lado. Se eu tenho um irmão, ele preza pela verdade. Então, você vai agora, na sua casa, ou onde for o seu escritório, você vai tirar isso do site. Porque se você não tirar hoje, eu vou entender que você não é meu irmão. E se você não é meu irmão, amanhã meu advogado está ligando para você e te processando. Nosso assunto termina aqui. Falou: não, meu irmão. Eu falei: não me chama de irmão. Me chama de irmão depois de você praticar. Aí eu vou saber se você é meu irmão ou não. Eu já posso chamar o cara de irmão porque ele tirou. Só que depois já pôs na internet. E aí o que isso aconteceu? Reproduziu. Recentemente um irmão me falou: já apareceu lá o seu nome. Eu falei: 8 mil, né? Eu falei: 8 mil. Então está desatualizado já, porque isso é de 5 anos atrás. E eu nunca recebi nada disso. Veja quando, é interessante, quando você reproduz uma mensagem que te enviaram, sem saber que aquilo é verdade, você não imagina para quem é vítima o que essa pessoa passa. E isso é uma coisa só no meio gospel por aí. Imagina se fosse alguma situação moral de escândalo tão forte, na qual eu tivesse vergonha de olhar para os meus filhos depois. Ou que meus filhos tivessem vergonha de sair na rua, que fossem zombados na escola por causa de uma mentira. Olha o que é que você pode fazer quando você se alimenta com coisas ruins. Fecha parênteses, que eu acho que eu me prolonguei demais aqui nesse assunto. Mas, veja bem, se alimente de coisas vivas, não de coisas mortas. Fofoca, diz que diz. Situações, quanto que ganha cada jogador? Tem gente que não tem assunto, falando: você viu o salário do Neymar, hein? Deixa o salário dele para lá, vai cuidar do teu, vai fazer a tua vida, vai alimentar a tua vida com coisa importante. Quando você estiver numa rodinha e estão falando mal de alguém, cuidado, você está se alimentando de coisas mortas. Quando suas leituras, o que você assiste, o que você conversa, são só fofocas, vida dos outros, vindas talvez de redes sociais, vivendo a novela da vida de gente do mundo artístico, por exemplo, você está se alimentando com coisas mortas. E eu lá com quem que está namorando agora, aquela pessoa que se separou do repórter, que me interessa? Deixa o cara viver a vida dele, ela viver a vida dela, ué. Se é meu amigo, minha amiga, eu vou conversar com eles pessoalmente. Vai cuidar da tua vida, vai investir em crescimento. É aqui que entra o tema de hoje. Qual que é? Faça uma faxina em sua mente. Assim como aquela profissão do personal organizer, que ajuda, uma consultoria de organização, que ajuda você a organizar suas coisas, você precisa também fazer isso na sua mente. Então, algumas coisas nós não podemos perder na nossa vida. A nossa vida, ela tem um ritmo. Grave isso que eu estou te falando. O tempo Deus criou, e Deus te criou dentro desse tempo. Portanto, todo o plano e projeto de Deus para a tua vida está programado para acontecer dentro desse tempo chamado vida. Entre o seu nascimento e a sua morte, tem o tempo suficiente para realizar tudo o que Deus planejou para você, porque Deus não faz nada de errado. Agora, o tempo, ele está lá, tic-tac, 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 tic. Ele está o tempo todo assim, ele está passando, ele tem um ritmo, esse é o tempo. Quando você está conectado
conectado com Deus, você entra nessa cadeia, nesse tempo, você faz as suas coisas, as coisas acontecem, você planta, você colhe, você vende, você compra, você acontece, você ri, você chora, você faz tudo, está ali. Qual é o problema? O problema é quando nós perdemos esse ritmo. O ritmo continua acontecendo, o tempo está correndo e você está parado. Quando você se desconecta com o tempo, com esse timing de Deus, você começa a ficar meio perdido. Então não deixe a vida perder o ritmo. Para isso você tem que otimizar a sua vida. Igual limpeza de armário que eu lhes falei. Faça uma limpeza no armário e você vai ver que tudo vai ficar prático. Você vai achar o prato, vai achar o talher no armário do quarto, você vai achar suas roupas, vai achar suas coisas, você vai achar seus documentos. Faça uma limpeza nas pastas de documentos. Muitos de vocês só lembram de um documento quando tem que fazer alguma coisa de última hora e fica apavorado e vai ver que não tem, e aí não dá mais e perde o tempo. Perde-se muito tempo. Quando você tem uma vida mais organizada, você ganha tempo. Guarde essas palavras: leveza, praticidade. Assim também é na nossa vida. Não deixe ela perder o ritmo. Torna a tua vida leve, torna a tua vida prática. Corte um monte de gente ruim que só suga na tua vida, tira de lá. Deixa gente boa e valoriza tempo com aquela gente boa que você tem, ou que você serve, ou que está sendo servido, ou que é comunhão, é uma troca de ideias. Mantém mais tempo com essas pessoas do que com pessoas que só estão estragando a tua vida. Faça limpeza. Por exemplo, tem uma vida tão prática. Quer ver uma área que você precisa treinar isso? Seu celular. Quantas fotos você tem? Qual a última vez que você as viu? Você tira tanto, tira um monte e nunca mais vê. Um monte da mesma e nunca mais vê. Aprenda a viver com o essencial. Mais ou menos umas 3 vezes ao ano, eu faço o seguinte: eu faço uma revisão no meu celular, separo o que realmente é importante para backup e formato. Instalo tudo de novo. E não anoto o que eu tinha. Porque se eu não sentir falta, não me era interessante. Não me era importante. Então, muita gente fala: falta espaço em disco. Meu celular, ele tem aquele de 16 megas. É suficiente, sobra espaço. Eu escrevo texto bastante. Meu computador, 256 de espaço. Suficiente e não está na metade. Como é que você faz isso? Chama-se limpeza de disco. Da mesma forma, a minha mente funciona exatamente. O meu computador e o meu celular é um reflexo de como é a minha mente. Eu gosto de poucas coisas bem feitas. Para mim é pior do que muitas coisas mal feitas. Tem gente que está tentando fazer 10 coisas ao mesmo tempo e não faz nada bem feito. Eu prefiro fazer pouca coisa, mas faço bem feito. Qualquer um de você que já saiu comigo, a gente já conversou, tomamos um café, alguma coisa junto, vai notar que raríssimas vezes, ou nenhuma vez, eu peguei no celular quando eu estava na sua frente. E se peguei, te pedi licença. Dá licença, realmente eu tenho uma pendência que eu preciso ver agora. Por quê? Porque quando eu estou com você, eu estou com você. Não gosto de me perturbar com alguma coisa fora do que eu estou ali. Você é tão importante comigo, por isso que eu estou te dando meu tempo. Porque se você não era importante, eu não ia te dar meu tempo, eu ia ficar no celular, que é mais importante quem está no celular do que você. Então, aprenda a fazer pouca coisa bem feito. Isso dá o quê? Leveza na nossa mente. Viva com o essencial. Tenha uma vida livre, leve, prática, simples. Da mesma forma que você faz limpeza no computador, limpeza no armário, limpeza no celular, faça limpeza na sua mente. Viva com o que te dá energia, que te faz vivo. Viva com isso. Quais são as coisas que te despertam? Quais são as coisas que te aquecem o coração? Quais são aquelas coisas que te dão momentos gostosos, que marcam a sua vida? São essas coisas que você tem que deixar na tua agenda. Viva uma vida produtiva, viva uma vida bem vivida. Quando a gente vai limpar um computador, o que a gente faz? Ou um celular, o que nós fazemos? Deletamos coisas para aumentar o espaço em disco, não é? Vamos trazer isso para a nossa vida? Delete do seu dia a dia coisas que você não usa. Tem um monte de coisa no seu dia a dia que você faz que você não usa, aquilo não te serve para nada e você faz todo dia. Comece a deletar essas coisas.
Comece a reorganizar o seu dia. Comece a deixar mais espaço para a vida. Alguns de vocês, se acontecesse amanhã, de pegarem você, com o mínimo de roupa possível, 2 ou 3 peças apenas, e levam você para uma cabana, no meio do mato, lá tem comida suficiente, mas pouca, somente do que você vai precisar, água e comida, sem sinal de internet, sem celular, não estou falando do inferno, né? Sem sinal de internet, sem celular, sem computador, sem televisão, sem filme. No máximo 2 livros bons. Tua vida iria mudar alguma coisa? Tua mente se comportaria diferente? Como você estaria na sexta-feira, se a pessoa fosse só te pegar na sexta-feira? Pensando nisso, e se você pensa assim, puxa, vai ser muito bom, ia me dar um descanso, eu iria ficar bem, iria ficar melhor, eu te pergunto, por que você não projeta isso para você? Por que você não trabalha com a sua vida ao ponto de você não precisar chegar nesse ponto extremo? Ao ponto de você ir deletando ao longo do tempo, ao longo dos dias, tornando seus dias maiores. Assim como uma casa cheia de cacareco, você faz aquela limpeza e sobra aquele espação grandão. Aliás, aqui na Carisma nós estamos fazendo isso agora, tá? Essas últimas semanas aqui é a semana do Bota Fora. Eu tenho chegado assim em alguns lugares aqui da nossa comunidade, que eu abro juntamente com o pessoal que está trabalhando para nós nessa área. O pessoal fala, nossa, Nésio, quanta coisa. Joga tudo fora. Estou assim, joga fora. Isso aqui você checa se é de alguém, se não é de alguém. Se é de alguém, fala, vem buscar e leva embora. Joga fora. Não quero nada aqui, quero espaço nesse lugar. Espaço. Quero lugar limpo, gosto de coisa clean. Tem que ser assim o lugar. Da mesma forma, faz isso com tua mente, faz isso com tua vida. Para quê? Para sobrar tempo para você fazer o que gosta. Fazer o que vale a vida, que vale a pena na vida. Quanto tempo você não está sem tempo para brincar com seus filhos, por exemplo? Qual a última vez que vocês sentaram todo mundo junto para comer na mesa e bater papo? Até a hora que quiser. Qual a última vez que você teve um tempo com seus amigos, por exemplo, naquele dia não tem hora para acabar? Então, arrume melhor a sua vida e tire dali coisas que consomem o seu tempo. Você não tem tempo para fazer tudo, eu também não tenho. Quando você objetiva a sua vida, você passa a ser mais seletivo. Não é qualquer compromisso que tem espaço na sua agenda. Não é qualquer oportunidade que você entra nela. Meu tempo é muito pequeno mesmo. Por isso eu valorizo bastante. Se um dia você sentou para conversar comigo e eu dediquei tempo para isso, saiba de uma coisa. Eu estava dizendo para você, isso é muito importante para mim. Vale a pena. E eu vejo valor em você. Porque eu só dedico tempo para isso. Gente que só está para tirar o meu tempo, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu encerro a conversa rapidinho. Coloque coisas úteis no lugar. Tira coisa ruim, coloque coisa útil. Separe um tempo de leitura. Eu achei o máximo, tem um cara, eu gosto muito de ouvi-lo, Leandro Carnal, inteligentíssimo, e uma vez ele estava reunido com seus alunos, e ele falou, eu estou diante dos meus alunos, e eu vou contar um segredo para vocês, que vocês sempre me perguntam, que um cara é um gênio, uma enciclopédia ambulante, lê pra caramba. E a pergunta que vocês me fazem é o seguinte, como é que você faz para ter esse tanto de leitura que você tem? Ele falou, eu vou contar o segredo para vocês. Quando eu acordo pela manhã, faço toda a minha higiene pessoal, tomo meu café, e aqui vem o meu segredo. Eu tenho uma poltrona lá em casa, eu sento, eu abro o livro e eu leio. Como é que você vai ter uma boa leitura? Senta, abre o livro e lê. É assim. Agora, se o seu tempo fica preenchido com um monte de coisa, você vai não ter coisas úteis no lugar. Então, insira momentos que vão contribuir com algo útil para você. Ouça pessoas que te acrescentam algo. 1 Coríntios 10, 23, esse texto, olha esse texto. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. A maioria de vocês conhece esse texto, não é? Agora, esse texto deveria ser assim, a sua meditação, bem no momento em que você está arrumando o seu armário. Não é uma boa?
Você está pensando nesse texto e arrumando seu armário. Essa roupa, tudo me é lícito, mas não me convém. Tá, jogando. Esse sapato não me convém. Toda vez que você estiver fazendo uma limpeza no seu celular, no seu computador, pensa nesse texto. Eu posso ter, é legal, tem espaço, mas quer saber de uma coisa? Eu não uso, vou deletar. Joga fora. Agora, falando das coisas da vida, algumas coisas, elas não são necessariamente erradas, elas só não são necessárias. Então, aprenda a limpar isso. Pessoas bem-sucedidas na vida são pessoas que aprenderam a descartar aquilo que não é essencial. Trabalhe com coisas essenciais na sua vida. Tem coisas na sua vida que você precisa desfazer se você quiser correr. Elas são pesos para você. No livro de Hebreus fala isso para a gente, não é? Olha, desembarace de todo o peso, né? E corra. É isso. A vida de você está pesada. A agenda de você está pesada. Alguns de vocês não conseguem fazer planos financeiros. Por quê? Você precisa fazer um orçamento e saber para onde está indo o teu dinheiro. O seu orçamento está pesado. Vai cortando um monte de coisa. Vai cortando um monte de coisa que você não precisa. Você está ali a mais. Você paga uma TV a cabo com 150 canais e você assiste 3. E aí? Alguma coisa precisa mudar. Você está gastando dinheiro. Você está desperdiçando dinheiro. E desperdiçar dinheiro é desperdiçar vida. Porque o seu dinheiro se refere ao tempo de vida que você já doou para uma empresa e te pagaram por aquilo. Aquele seu tempo de vida que foi, você está desprezando a sua vida quando você torra o seu dinheiro. Vamos simplificar a vida. Com o crescimento das redes sociais e o uso da internet, nós temos perdido algumas coisas. Por exemplo, nós temos perdido concentração, foco. É um problema isso. Inúmeras empresas sofrem da perda de foco dos seus funcionários devido à falta de concentração atribuída à distração gerada pela internet. A pessoa não consegue se concentrar em nada. Portanto, ela tenta fazer muita coisa e faz muita coisa mal feita, em vez de pouca coisa bem feita. Segunda coisa, os relacionamentos têm sofrido muito com isso. Porque falta no relacionamento não é tempo, falta algo chamado tempo de qualidade. Isso falta. É uma das coisas mais importantes num relacionamento, é isso. Coisas importantes no relacionamento é a presença de alguém presente. Porque hoje nós sofremos de presenças ausentes. A pessoa, ela está ali com você, mas não está. Ela está ali com você, mas preocupada com alguma outra coisa. Ela não olha nos seus olhos, ela não presta atenção. E uma expressão muito comum é, hein? Ela se perdeu completamente do que você estava falando. Então, enquanto as redes sociais aproximaram mais pessoas que estavam distantes, ao mesmo tempo elas têm nos tirado a qualidade dos bons relacionamentos das pessoas próximas. Isso porque esses relacionamentos, eles foram inicialmente construídos com algo que chamamos de tempo de qualidade, tempo junto, produtivo, face a face, não face to face, que senão fica Facebook para Facebook, não é isso? Face a face mesmo, não é? Bom papo. Agora, a agenda cheia, tarefas demais, ter tempo de menos, tudo isso faz com que a gente comece a errar na vida, porque para resolver esse problema você busca soluções mágicas e rápidas, para tomar decisões rápidas, aí a probabilidade de você errar é muito grande. A Bíblia diz em Provérbios 19:2, peca quem é precipitado. Então, se tenta tomar decisões rápidas, sem pensar, sem refletir, você vai errar o caminho. A palavra pecar significa errar o caminho. Você erra. Então, muita gente perde tempo na vida por falta de métodos. Muita gente trabalha mal por falta de métodos. Minha pergunta para você, você tem trabalhado demais ou você tem trabalhado errado? É uma boa pergunta para se fazer. Porque talvez até o acúmulo de trabalho, mesmo dentro de casa, tem sido por falta de organização. O que de fato é importante? O que me faz me sentir vivo? O que é significativo?
O que eu estou fazendo hoje que vai fazer diferença na minha vida e na vida das outras pessoas? Isso vai construir algo significativo de modo a falar o mesmo, inclusive depois da minha morte? De modo que as pessoas depois da minha morte vão dizer, olha, tal pessoa fazia tal coisa e isso me era muito produtivo? Meu querido, a vida passa muito rápido. Alguns de vocês, assim como eu, já acordaram que você tem mais passado do que futuro. Isso significa que o nosso tempo tem que ser muito poupado. De repente você vai levar um susto. Vida passou. Cuidado. Você pode levar esse susto na sua vida. Tem gente que passa a vida inteira só fazendo rascunho. Cuidado, pode não dar tempo de passar limpo. Aí ficou só o rascunho. Um dia eu quero fazer a viagem dos meus sonhos. Não fez até hoje, por quê? Por falta de dinheiro ou falta de organização pessoal? Eu queria ter mais tempo com os meus filhos. Não tem porquê. É meu trabalho. Você trabalha demais ou está trabalhando errado? O que é que está tomando o teu tempo e a tua desorganização? Nós precisamos definir o que é fundamental, o que é essencial na nossa vida, e o que é desnecessário temos que descartar. Amém? Última coisa que eu quero lhes falar, pode acompanhar em pé comigo, por gentileza? Uma pergunta que a gente tem que fazer. A gente faz muito assim, né? Qual a razão da minha vida? Vamos fazer uma coisa mais imediata? O que é que me dá sentido na minha vida? Minha pergunta para você, o que é que te faz se sentir vivo? O que é essencial? Aqui, eu vou te ensinar o que é essencial. Posso? Pode vir comigo? Eu quero trabalhar com a tua imaginação. Tua imaginação é um dom maravilhoso de Deus que você tem e você precisa usar esse dom. Vou te dar uma dica. Vamos lá. A maioria de vocês tem celular, correto? Certamente vocês têm muitas fotos. Muito bem? O ano passado, resumido em apenas ou as melhores 5 fotos. Quais seriam? Se você tivesse que descartar todas, ficar só com 5, quais seriam essas 5 fotos? Tem uma razão de eu te perguntar isso. Tem uma razão. Vai pensando aí. Alguns de vocês não conseguem nem pensar, porque você vê tantas. Você percebeu a diferença de qualidade e quantidade já aí? Ok. Se eu te perguntasse assim, 2 músicas só, mais nada. Você vai para uma ilha e só pode levar 2 músicas com você. Quais seriam? Eu tenho uma razão de te perguntar isso. Já vou perguntar já. Tem mais 2 perguntas. 2 momentos seus com Deus. Quais foram os mais marcantes? Qual aquele momento que você não quer esquecer? Estou falando 2 agora. Vamos aumentar um número. 3 pessoas. Aqui eu não estou falando ao longo da vida, porque ao longo da vida a gente vai falar de vô, de vó, de tio, de tia, todo mundo vai querer botar todo mundo no barco. Só que eu só quero 3. 3 pessoas que mais contribuíram ou marcaram a sua vida no ano passado. 3 só. Estou falando da pessoa que você mais ama. De repente a pessoa que você mais ama não contribui. Estou falando de pessoas que contribuíram na tua vida. Alguma coisa mudou na tua vida por causa que você conheceu aquela pessoa. Só 3. A razão toda de eu estar te fazendo essas perguntas é para te ajudar a chegar num ponto que você tem que se perguntar. Depois de você definiu ali as suas 5 fotos, as suas 2 músicas, seus 2 tempos com Deus, as 3 pessoas. Depois que você definiu isso, eu te pergunto, por quê? Por que isso? Quando você conseguir dar essa resposta, você vai descobrir algo seu, chamado essência. Essência, eu estou falando de essencial, de âmago. O que realmente vale. Na sua essência, seu ser mais íntimo e transparente com Deus. Quem você é? O que é que está ali? O que te fez crescer? O que está fazendo aquele ser que é você crescer mais?
São esses momentos registrados nessas fotos. São aquelas canções ou livros que te inspiraram. Eu esqueci essa frase, podia ter colocado assim: qual livro você levaria? Seria mais uma coisa também para ter colocado aqui. Quais são as pessoas das quais você fala: essa é uma das pessoas que mais influenciou a minha vida nesse ano passado? Quais são aqueles momentos com Deus e como estava teu coração naquele momento que você teve com Deus? Você está vendo? Estou ajudando você a descobrir o que é essencial na tua vida. O resto, meu querido, você pode descartar. Não é jogar fora, porque tem parente, tem amigo, tem família, tem trabalho, tem tantas outras coisas. Fazem parte da sua vida, mas elas fazem parte de um outro círculo da tua vida. O essencial está aqui. Então, faça aí uma lipoaspiração na sua mente. Faça uma lipoaspiração. Aliás, o tema de hoje devia ser lipoaspiração, né? Faça uma lipoaspiração na sua agenda. Ou como o tema de hoje diz, faça uma faxina na sua mente. Eu tenho certeza que sua vida vai ficar mais leve. Amém? Agora a gente pode orar. Vamos fechar os olhos e vamos orar? Eu vou te orientar na oração, me permita, por gentileza. Primeira coisa, aceite o perdão de Deus. Porque alguns de vocês sabem que erraram. E quando eu estava lhes falando aqui, você fala: puxa, errei. Sabe que na ceia hoje foi te lembrado, seus pecados estão perdoados. O que é que Deus faz quando nos perdoa os pecados? Nos dá uma nova chance. Deus está te dando uma nova chance. Seja grato a Ele aí por isso. Segunda coisa, se proponha a praticar a palavra que você sabe que você tem que praticar a partir de hoje. Faça uma faxina na sua mente e na sua vida. Vamos ter uma vida mais leve e mais dedicada para Deus. Vamos fazer isso. Senhor, eu quero te agradecer pelos meus irmãos e irmãs, que hoje aqui estão entregando as suas vidas nas suas mãos, com o coração aberto e prontos, para praticar a Tua palavra e andar na Tua palavra. Eu oro a Deus, para que meus irmãos descubram novas ideias, e que antes eles praticam as ideias que já têm, que eles ouçam a Tua voz. O Senhor nos dá a árvore e não a cadeira, o Senhor está nos dando o princípio, mas a prática é nossa. Que cada um dos meus irmãos possa andar nessa palavra e ter uma vida mais leve e mais produtiva. Seja esse ano, com relação aos anos passados, o ano mais produtivo de nossas vidas. E ao mesmo tempo o ano mais leve e gostoso. Nós vamos te dar honras e glórias por tudo isso. Pelo teu cuidado e pastoreamento sobre a nossa vida. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminhar. Nós te agradecemos por isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você está grato diante de Deus, meu irmão? Então agradeça o Senhor. Fala assim: Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor fez, falou e me orientou hoje aqui.